Três nomes são cotados para a vaga de Léo, Barroso no Supremo: o senador Rodrigo Pacheco, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, que desponta como favorito. Isso porque, segundo informações da colunista do UOL, Letícia Casado, Lula não quer ter uma nova decepção como a que teve com o ministro Dias Toffoli, que vetou sua ida ao enterro do irmão Vavá enquanto ele esteve preso. Dos três, Messias é o mais ligado a Lula e ao petismo. Ele foi o homem de confiança da ex-presidente Dilma Rousseff. Carla, bem, a gente começa, tem a Bolsa de Apostas, o nome do Jorge Messias, né? Que naqueles diálogos lá atrás, do grampo da Lava Jato, aparecia como Bessias, né? Ele segue, está em primeiro lugar, é um nome inclusive evangélico, né? Muita gente ressalta isso, só que também talvez não seja nenhum dos três, né? Há também tem uma pressão que a gente estava discutindo ontem por questões de gênero, questões étnico-raciais. Uma vez só tem uma mulher no Supremo e as mulheres são a maioria no Brasil, né? Agora, por outro lado, também, além disso, talvez seja uma pressão que o presidente nem dê muita atenção, infelizmente, mas, além disso, tem outras pressões, outros nomes, e no final das contas pode até aparecer um J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história até agora como nome escolhido, né? só fazer uma observação do Barroso para complementar, quando o Beto falou Claro. da idade para a escolha dos ministros, né? O ministro Barroso, inclusive, já defendeu os mandatos, né? Que tenham mandatos para ministros do Supremo, que eles fiquem ali um determinado período e não até a aposentadoria. E isso, de fato, como o Beto colocou, puxando também um pouco para esse favoritismo do Messias, é a idade. O Messias é jovem, tem 40 e poucos anos. Então, ficaria, pelas regras hoje, muito tempo ali no Supremo. E o Messias, ele é alguém que o Lula, nesses últimos anos, colocou no seu círculo de confiança, né? Ele tinha um papel importante, ele era SAGE no governo da presidente Dilma, é o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que despacha todo o diário oficial, né? Então, ele era o cara que pegava a assinatura da Dilma para tudo, para as medidas provisórias, para os projetos de lei, para os termos de posse, que foi o que aconteceu na época com o presidente Lula, que a ligação interceptada lá dizia, né, que o Messias estava com o termo de posse que Lula usaria ali, se fosse necessário. Enfim, o Messias, desde que ele saiu dessa figura, né, saiu ali do Planalto com a Dilma, ele entrou de vez no Partido dos Trabalhadores e trabalhou muito tempo com o Jacques Wagner no Senado, né? E ali na transição, já com o presidente Lula, chegou a AGU e é difícil, saca? Porque eu falo bem com o Messias há um tempo e ele tem, até por essa característica bastante religiosa dele, uma questão de mais humildade, de dizer não, talvez só se for uma missão, aquela coisa bem assim, minha ambição não tem que ser essa, eu tenho que querer ser um bom advogado-geral da União, mas é evidente que o Supremo Tribunal Federal é o destino desejado de qualquer grande advogado no Brasil. Então, ele foi construindo de uma forma talvez discreta, né, tirar esse Bessias da vida dele para, quem sabe, vestir a toga aí do Supremo Tribunal Federal. E por isso foi colocado, e é colocado hoje como alguém que seria e tem a confiança do presidente Lula como um favorito, né? Mas eu acho importante, saca, muito importante, inclusive, que a gente faça essa provocação que você falou sobre a gente como imprensa, e a gente pode falar um pouquinho também aqui do nosso papel, mas de mostrar, e a Carla Gimenez fez uma coluna muito importante sobre essa pressão que existe por mulheres, por diversidade, porque, de fato, e aí eu uso o meu lugar de fala e é importante, é muito constrangedor ver um Supremo Tribunal Federal que tem apenas uma mulher ministra, né? E nesses centenários de anos do Supremo Tribunal, se não me engano, pouquíssimas mulheres passaram por lá, se não me engano, 3, né? Enfim, é um número muito baixo, né? E como de uma classe, né, de nós mulheres somos a maioria da população. Então, eu acho que o presidente Lula tem que ser de novo provocado, pelo menos, né, a refletir. Quais vão ser os critérios que ele vai usar? Aí a Letícia traz
hoje na coluna, e é um pouco isso mesmo que dizem ali os integrantes do Palácio do Planalto. O presidente Lula quer alguém de confiança, e algo, Sakamoto, que na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou muito claro quando ele coloca André Nunes ali como meu evangélico, André Mendonça, desculpa, como meu evangélico, Cássio Nunes Marques, quando o Bolsonaro dizia os meus 10% aqui. Enfim, essas indicações do Supremo, elas se tornaram escancaradamente políticas, né? Os presidentes começam a deixar de lado talvez só os critérios, né, técnicos de quando notório conhecimento jurídico, né, enfim, toda aquela coisa, e escolhem de uma forma assim, levando critérios de confiança, de política. E eu acho que a gente tem como sociedade de levantar esse debate. E aí é hora de talvez fazermos mais de novo essa provocação ao presidente Lula, saca? Como a gente fez na nossa entrevista com ele, se não estava faltando mulher. De novo, refaço a pergunta, presidente Lula, talvez não seja a hora de pensar numa mulher, abrir a cabeça para esse debate, esse diálogo, enfim. O que dizem os auxiliares? Eu não cravaria, assim, que se espera, muita gente diz, saca, que ele não deve demorar. Mas eu não cravaria de ser uma talvez questão automática, ele voltar de home e já vai escolher. Não sei, sinceramente, e quando eu pergunto isso para vários auxiliares diretos do presidente, eles dizem o que eu falei ontem aqui, saca? E você sabe muito bem que você fala com bastante gente, talvez você tenha pistas melhores, mas é todo mundo dizendo. Só quem tem essa resposta é o presidente Lula, então não dá nem para a gente fazer tantas apostas assim. É uma decisão, evidentemente, extremamente importante, porque a gente sabe, e o Beto destacou a importância e da transparência da Suprema Corte Brasileira, que foi tão testada agora, né, recentemente, nesses ataques à democracia. Enfim, é importante do Lula, e a gente vai falar sobre isso aqui, eu acho que pelos próximos dias, bastante ainda, sabe? Ô Beto, seguindo na linha que a Carla levantou, né, a gente tem essa coisa, o presidente de um lado preocupado que ele não quer ser surpreendido por indicações, né, e quando um presidente indica alguém, ele está indicando um perfil e a pessoa de repente muda de perfil. O próprio governo tem experiências negativas sobre pessoas que prometeram matar no peito e depois não mataram, né, na avaliação do governo, é claro, não estou falando da sociedade. E, por outro lado, tem toda essa questão a respeito da representatividade que importa, né? Como a Carla e eu estamos colocando, uma mulher em 11, né, não é, na verdade, não demonstra uma representatividade da sociedade brasileira, né? E preto. E negros, é claro. Quer dizer, assim, a foto do Supremo se parece com o Brasil como eu com um loiro. Vamos ser sinceros, é muito triste, né? Eu acho que partir do ponto de saída que esse Supremo se parece muito pouco com o Brasil. Né? Decididamente ele não representa a cara do Brasil. Mas, então, assim, a partir daí, mais mulheres, mais negros, né, e negras, seria benfazejo. Mais que benfazejo, deveria ser uma exigência, né, uma obrigatoriedade. Eu acho que, assim como na política, Léo, a gente vai vendo as melhores experiências mundo afora, você tem que ter, muitos países exigem que você, quando o voto, por exemplo, é em lista, que você tenha listas né, alternadas, né, homem e mulher. Deveria ser assim na política, deveria ser assim nas cortes supremas, e infelizmente não é. E num país tão grande e diverso como o brasileiro, para não falar os indígenas, né, que então esses a gente nem acaba lembrando de citar. Então, se você tem uma instituição que não representa e que não tem a cara do povo, você fica distante do povo. É aquilo que a gente vê quando a gente pergunta qual é a profissão também dos deputados no Congresso, 80% são empresários, né? Que não tem nada a ver com a imensa, né, maioria dos brasileiros que são trabalhadores formais e informais. Então, são problemas crônicos da nossa democracia, da nossa jovem e incompleta democracia, que deveriam avançar. Então, eu estou com a Carla. Acho que a sociedade, a imprensa deve cobrar o presidente Lula, né? Mas saindo, né, a partir daí vamos. Oxalá, mas eu acredito que essa decisão, em grande medida, e arrisco aqui, acho que está bastante encaminhada. Acho que o ministro Messias da AGU deve ser o candidato. Ele tem alguns super trunfos do lado dele, eu diria que ele tem 3 grandes super trunfos.
ele é evangélico, então, por mais que se diga que não, fica difícil o Senado e, sobretudo, a direita dizer para o povo que vai barrar um candidato evangélico. Então, evangélico de direita serve, de esquerda não, né? Indicado pela direita vale, pela esquerda não. Acho que com isso o bolsonarismo teria um problema grave de explicar para a sua base evangélica por que está vetando, porque também é outra minoria. A gente tem uma população, segundo o IBGE, de mais, né, aproximando dos 30% evangélicos. E a gente tem 1 de 11 ministros evangélicos. Então, como você explica um presidente indicar um segundo evangélico com reputação ilibada, conhecimento jurídico, respeitando os preceitos constitucionais, que não é aceito? Seria muito ruim. Então, mas eu acho que esse é um primeiro super trunfo do Messias. Um segundo super trunfo dele, como eu comentava, é a idade. Ele é muito jovem. Então, a perspectiva de alguém que vai ficar por muitos anos um aliado do presidente Lula lá. Tem o trauma, como acho que a Letícia comentava na coluna dela, né? Tem um trauma do Lula com o que aconteceu com o Toffoli, que atuou de uma forma, né, que o Lula achava que podia ser uma pessoa de confiança e atuou de uma forma muito ruim contra o presidente da República na época que ele estava preso e não pôde ir ao enterro do irmão. Então o Lula, essa questão da lealdade cresceu, e depois desses processos de Lava Jato, Mensalão, Lava Jato, e agora com o processo do golpe, a indicação do Bolsonaro botando ministros jovens e extremamente leais, infelizmente vai deturpando. Então, de novo, como a Carla falou, pensar em mandatos, pensar em outras formas para que esses ministros não fiquem tantos tempos e o critério sejam outros, seria benfazejo. Agora, um terceiro super trunfo é que ele, como eu comentava antes, ele não tem o visto para os Estados Unidos, né, Léo? Então, isso é um ponto positivo. Porque não deixa de ser um selo da prova de lealdade, quer dizer, aqueles 8 ministros que estão hoje sem vistos, sai um sem visto, que é o Barroso, e entra já um sem visto, que seria o Messias. Diferentemente do Pacheco, de outros nomes que estão na ribalta, sobretudo o Pacheco. O Pacheco tem outros problemas, né, Léo? Ele tem um suplente muito bolsonarista, então se ele sair ficaria muito ruim. Ele precisaria, ao que parece, dar uma prova de se imolar em Minas Gerais como candidato a governador pelo Lula, para dar uma prova de lealdade para o Lula, para quem sabe numa indicação futura no próximo mandato. Ele é muito próximo aos ministros do Supremo. Eu acho que a hora que o Senado realmente entender a preferência digamos assim, do centrão do Supremo, Gilmar Mendes e companhia, pelo Pacheco, isso pode fazer com que o próprio bolsonarismo vá acabar preferindo o Messias ao Pacheco. Então, acho que ele tem uma trajetória que poderia ser uma boa indicação, por exemplo, para o lugar do Gilmar Mendes. Num caso de uma reeleição do Lula, o Gilmar ele sairia no último dia de um segundo mandato, que ele antecipe um pouquinho a saída dele e peça para que seja o Pacheco, aí ele possa costurar com o Lula. Nesse momento, eu acho que é o Messias. Acredito que uma futura indicação seria uma mulher, né, se o Lula seguisse, e depois alguém com perfil mais próximo ao centrão. Agora o Davi Alcolumbre vai pressionar, assim como o Renan já está pressionando pelo Bruno Dantas. O fato é que o jogo está do jeito que o Lula gosta. O pau está torando e ele está ali quietinho, sem falar nada, né, como ele faz, mexendo no bigode, dando um risinho de canto de boca e esperando a turma escorregar, os candidatos verem como eles se comportam para poder fazer a indicação. Messias é favorito. Se não morrer pela boca, e como a Carla falou, pela própria resiliência, de ser um evangélico, ele costuma ser muito humilde, muito cauto, ele tem grandes chances de ser o escolhido. Infelizmente, não ser uma mulher preta, se você me perguntasse o que eu acho que deveria ser o ideal. Mas acho que a bola da vez é o Messias.